Olá, Salete, Márcio e Gustavo, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite também, Valdete. Boa noite, Lídia. Boa noite também, Carmen Peruche. Boa noite, Mariângela. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Adriana Dantas. Boa noite também, Tuca. Seja muito bem-vinda. Olá, Leda Lovato. Boa noite. Sou Luiz Alberto. Boa noite também. Seja bem-vindo. Edivaldo Dantas, né? Boa noite também para você. Andréia. Sejam todos, como sempre, bem-vindos. Daniele Diamantino, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês. Aninha e Adriano Borges, boa noite. Boa noite também, Edna Bueno. Salete, nós já cumprimentamos o Márcio, o Gustavo. Olá, Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Oneida Alves, boa noite também, seja muito bem-vinda. Graças a Deus, Valdete, tudo sob controle. Graças a Deus e a espiritualidade. Michele Rossato e Gabriel, boa noite também para vocês. Sejam bem-vindos. Ana Bárbara, boa noite, seja bem-vinda. Elaine Oliveira, boa noite também, seja muito bem-vinda. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Sr. Antônio Pazotto, boa noite. Boa noite também para Isabel. Adriana Valério, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Mariinha. Aqui, graças a Deus, tudo bem, Mariinha. Espero que vocês também estejam bem. Matilde Travassos, boa noite, seja muito bem-vinda. Um prazer tê-la aqui conosco. Boa noite também, seu Álvaro, seja bem-vindo. Adair, boa noite. Gisela Goulart, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para Ludinha, Camilo, para Eduarda. Boa noite, Arlete Naves. Boa noite também a Dona Neuza, a Rosa Alves. Boa noite também, Marcos. Luísa Nalim, boa noite. Boa noite, Célia. Cláudia Honor e Eliane, boa noite para vocês. Que bom, Marinha, que bom que está tudo sob controle. Nedsan, boa noite, seja bem-vinda. Espero que a sua mãe também esteja bem. Boa noite, né, para aquelas pessoas que vão assistir depois, num outro horário. E vamos nós começarmos as reflexões dessa noite. É o nosso último tópico deste capítulo 8, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite também, Leopoldina, seja muito bem-vinda, como sempre. Boa noite para aqueles outros que a gente não consegue identificar aqui, né? Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Joyce Kelly. Ok, Rosilda, as nossas preces para o Arthur, que a espiritualidade esteja ali sempre acompanhando. Os médicos acompanhando todos com muito carinho, como sempre. Pode deixar, Marinha, as nossas preces e orações e vibrações. A gente vai pedir a espiritualidade que enderece a ela toda essa vibração deste grupo maravilhoso. Marlene Porto, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Vamos então fazermos a nossa prece para agradecermos a esse mestre incomparável, a sua proteção, o seu amparo. Vamos também colocar aqui nas nossas preces, além dessas pessoas que já expuseram aqui os nomes, a gente tem aqui um caderno cheio
de intenções. A espiritualidade conhece e sabe de todos. Então, fica aqui a nossa oração para todas aquelas pessoas que já pediram, para os filhos de muitos de vocês, né, que aqui sempre pedem. Tenham certeza que a espiritualidade guarda com muito carinho no coração cada um deles. E o nosso companheiro Wagner, né, Pimentel, e toda a sua família, que semana passada ele disse, né, está atravessando um momento delicado, que as nossas preces também cheguem até ele. Boa noite, Rosilene, Osmani e Diego. Então vamos, meus queridos companheiros, nesses instantes, procurar fazer uma pequena viagem ao nosso interior e encontrarmos a chama divina, que nada mais é do que a vida que o próprio Criador proporcionou a todos nós, seus filhos. Somos princípios inteligentes, somos seres imortais criados por Deus para atingirmos a perfeição e a própria felicidade através do crescimento, sobretudo adquirindo conhecimento de tudo aquilo que acontece no universo e, em especial, o domínio e o respeito às leis divinas. A partir do momento que nós tivermos todo este domínio e este controle, respeitando, conhecendo e trazendo as leis divinas a nosso favor, nós podemos fazer aquilo que o próprio Cristo disse: vós sois deuses, podeis fazer aquilo que eu faço e muito mais. Nós podemos, nós poderemos, nós faremos muito mais. Mas por ora, que reconheçamos a nossa humildade e que na nossa simplicidade busquemos a cada momento, a cada oportunidade, desenvolver a pureza de coração através das conquistas das virtudes necessárias para uma vida mais amena, mais feliz e verdadeiramente em paz. E que sejamos os instrumentos da paz do Cristo a levar e conduzir a todos os nossos familiares, amigos, colegas, vizinhos, pessoas que nos pediram orações ou a quem gostaríamos de destiná-las, estejam encarnadas ou desencarnadas. E, sobretudo, que as nossas preces, as nossas orações e vibrações cheguem até aqueles que ainda se consideram os nossos inimigos, com o nosso pedido de perdão. E também, é claro, com o nosso perdão pelas falhas no relacionamento, pelos equívocos cometidos nesta existência ou em existências anteriores. A misericórdia é, com certeza, um dos caminhos para adquirirmos a pureza de coração. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez nos colocamos à disposição para, junto com a espiritualidade, aprendermos as suas lições, para chegarmos até o Pai. Que assim seja. Obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade, e que a paz esteja no coração de absolutamente todos vocês. Olá, Raimunda Santos, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Vânia. Boa noite, Luciene Naves. Marilza Abreu, boa noite. Cecília e Reinaldo, sejam bem-vindos. Olá, Joana Carneiro, Natália Silva, boa noite também, Marcileia, Guilherme e Luciano, boa noite, Marcelo, Maria Regina Quadrio, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Sueli, boa noite também para você, para Marina. Sim, as nossas energias e vibrações ao Pedro Lourenço, que a espiritualidade leve até ele tudo aquilo que ele necessita. Glória Quirino, boa noite. Shirley, Petronilo, Renata, Cristiane, Patrícia, também o Vinícius, a Raquel Porfírio, Maria Helena Porfírio. Que assim seja, gente, e a todas aquelas pessoas que estiverem aqui participando, que eu não citei o nome, sintam-se abraçados, sintam-se acolhidos. Elisângela Cristina também, boa noite, e que a espiritualidade esteja presente junto com cada um de vocês. E como nós dissemos, nós estamos aqui hoje para, podemos assim dizer, fecharmos o ciclo deste capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fechar o ciclo desse capítulo 8, exatamente porque nós estamos diante da última leitura. Mas, para não ficar aqui
muito solto esta última leitura, só para a gente verificar. O que nós estudamos nesse capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo? Bem-aventurados os puros de coração, porque a gente já vai entrar no próximo capítulo, capítulo 9, na semana seguinte, e o capítulo 9 nós vamos ver os bem-aventurados, aqueles que são brandos e pacíficos. Gente, a paz que a gente sempre pede, principalmente quando nós vamos iniciar os nossos trabalhos, a gente pede, eu particularmente gosto de desejar a todos uma paz, uma santa paz. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Uma santa paz. Então no próximo capítulo a gente vai ver um pouquinho sobre exatamente essa paz, né? Flávio Gava, boa noite, seja bem-vindo. O que nós vimos aqui? Nós vimos um pouco sobre simplicidade e pureza de coração, tudo aquilo que a espiritualidade quis nos explicar, Kardec, e principalmente interpretando os ensinamentos do Cristo. Boa noite também, Selma e Dinho. Nós vimos pecado por pensamento, como que funciona todo este processo, né? O pensamento, como que ele constrói. Muitas das vezes a gente não faz ideia, mas o pensamento, ele é uma força criadora. A gente viu muito isso, principalmente no livro dos Médiuns. Depois nós estudamos sobre o adultério, não aquele adultério do ponto de vista simplório, como muitos conhecem, mas a gente viu o adultério de uma forma mais complexa, de uma forma mais ampla, né? Olá, Cidinha, boa noite. A gente viu também a verdadeira pureza. O que seria essa verdadeira pureza, né? Exatamente aquilo que sai de dentro do coração. Mãos não lavadas. Será que é o que entra pela boca do homem que torna impuro o homem, ou aquilo que sai da sua boca? Vimos algo relacionado aos escândalos. O que seriam estes escândalos, né? Leiva, boa noite. O que seriam esses escândalos? Nós vimos e identificamos também aqui neste capítulo maravilhoso. E, sobretudo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Por quê? Porque é muito mais fácil, muito mais simples e, é claro, vantajoso entrarmos para a vida com um só dos membros do que com os dois e sermos exatamente mais uma vez motivos de escândalo e errarmos. A gente ainda vai utilizar essa expressão mais aqui no finalzinho da nossa fala, exatamente comentando este último texto, Bem-aventurados que têm os olhos fechados, de João Maria Vianney, Baptista Vianney, o cura das, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E nós vimos também essa questão das instruções dos Espíritos, dois textos, né? Deixai vir as minhas criancinhas, com duas passagens específicas, né? Uma de João João Evangelista, mas como espírito, e uma outra de um espírito protetor. E hoje a nossa última leitura, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, bem-aventurados de olhos fechados. A gente vai tentar entender o porquê, a colocação que esse Espírito trouxe para nós. Boa noite, Wagner Pimentel, Maria Regina, o Wagner está aí, a gente acabou de falar e lembrá-lo aqui nas nossas orações. Wagner, seja muito bem-vindo. Gente, antes de nós iniciarmos, como vocês já sabem, a gente tem esse costume de dar uma olhada, né? Quem é o Espírito quem escreveu essa mensagem? Ou, veja que interessante, Kardec não chama de mensagem, Kardec chama de instrução. É uma instrução dos Espíritos. Quem que foi este Espírito chamado o cura das, que trouxe essa instrução para nós no dia de hoje? Boa noite, Ronaldo Fax, seja bem-vindo. Gente, o cura das, primeiramente, me permitam apresentá-lo. O seu nome é verdadeiro, ou o seu nome da sua última existência, né, Iraci Rosa, boa noite, é Jean-Marie Baptiste Vianney. Ele também é conhecido como João Maria Vianney. É um santo canonizado pela igreja, inclusive conhecido como protetor dos párocos, dos padres. Ele nasceu em 1786 e desencarnou em 1859, tá? A gente já vai falar aqui um pouquinho da vida dele, mas eu gostaria de já logo de cara, já tirar, né, essa dúvida que às vezes paira na mente de muitas pessoas. Por quê? Porque quando a gente vê esse texto evangélico, nós identificamos que
ele era cognominado de o cura das. Ora, mas espera aí, por que o cura das? Gente, cura aqui não significa que ele era um espírito que, exatamente por curar muitas pessoas, recebeu esse título. Não. Cura aqui é exatamente no sentido de que, naquela época, aqueles párocos que cuidavam, ou aqueles padres que cuidavam de pequenos vilarejos, de pequenas aldeias, de pequenos povoados, eles recebiam o nome de cura, o cura de um determinado povoado. Só que Jean-Marie Baptiste Vianney era exatamente o cura de Ars. O que era Ars? Ars nada mais era do que um povoado que se situava ao norte da cidade de Lyon, cidade do nosso querido codificador Allan Kardec. Ficava cerca de mais ou menos 40 quilômetros de Lyon. Então por isso que ele era chamado de o cura das. Então cura não significa que ele era um médium ou que ele era uma pessoa que se dedicava à cura. Não, mas é porque ele era o responsável, o pároco responsável por aquele lugarejo. Qual lugarejo? Ars, que ficava ao norte de Lyon. Tá? Então, este é o primeiro ponto que nós gostaríamos de tratar. Boa noite, Rosângela, seja muito bem-vinda. Este jovem, né, ou pelo menos quando jovem, oriundo de uma família simples, família de camponeses, ele era acostumado a serviços rurais, no campo, na fazenda mesmo. E, gente, desde a sua infância, ele viveu alguns conflitos. Alguns desses conflitos eu vou deixar para falar no fim. Mas os principais conflitos que ele vivia, por exemplo, era exatamente, olá Ercília, boa noite, exatamente essa questão envolvendo a sua família. Por quê? Porque o seu pai queria que ele seguisse, né, Célio Melo, boa noite, que ele seguisse o mesmo caminho, o mesmo destino da família. Mas ele era um jovem, inclusive, que não tinha, assim, uma saúde muito das boas, da perfeita. Tanto assim é que, quando chegou na idade, e ele viveu na época de Napoleão Bonaparte, ele foi convocado para o exército. Então, todos os jovens, e principalmente aptos, eram convocados para o exército. Ele foi convocado, mas por 2 vezes, gente. Por 2 vezes ele teve que ser internado por alguns problemas relacionados à sua saúde. Então, ele também não era acostumado, ele também não se dava com essas questões do próprio exército, né? Raquel Porfírio, boa noite também José Henrique, sejam bem-vindos. Olá, Lucélia, boa noite. Então, tinha sua saúde debilitada, e esse era um outro conflito pelo qual ele passava. Tá? Olá, Celeida, boa noite. Então tinha o conflito da família que queria que ele fosse uma coisa. Ele não tinha muito pendor para isso, e tinha a questão do exército, que também não era muita, vamos assim dizer, né, como a gente diz popularmente, a sua praia. E para agregar, logo depois que ele foi dispensado, porque com a saúde debilitada, como é que ele poderia ser um soldado? Ele foi dispensado, nessa dispensa ele voltou ali para a região para ficar na parte rural, e ali ele começou a se ocupar da educação dos menores, principalmente ensinando-os a ler e a escrever. Tanto assim é que essa sua dedicação aos jovens, aos menores, fez com que o padre daquela região virasse para ele e dissesse: olha, você não vai mexer com o exército, você não vai ser soldado, você não vai ser nada, você vai ser um padre. Por quê? Porque ele identificou naquele jovem, em Jean-Marie Baptiste Vianney, ele identificou uma pessoa que tinha esta facilidade para lidar com o público, para lidar com as pessoas. Este era o Monsenhor Baley, tá? Gente, eu estou falando os nomes aqui, mas vocês não se preocupam não, porque eu não sei francês. Então eu vou falando aqui o nome é só para que vocês possam se situar, tá? Então este Monsenhor, com 14 anos, ou quando Jean-Marie estava com 14 anos, ele fez ele ingressar no seminário, num seminário de Sainte Irene, lá em Lyon. Só que é o seguinte, aí continuaram os problemas, né? Eu falei para vocês que tinha alguns, e a gente vai até o final, pelo menos da biografia rápida dele,
falar desses problemas. E aí começou a surgir um outro problema com a língua. Tá? Ele não sabia muito, principalmente o latim. O Monsenhor até ensinou para ele tudo aquilo que ele precisava para ele ingressar no seminário. Só que chegando lá, a língua predominante era o latim. E o que aconteceu? Nas provas, como ele não dominava o idioma, ele tirou uma nota D e, infelizmente, foi dispensado do seminário. Ora, se você não sabe ler, se você não entende bem o latim, então, infelizmente, você não vai servir para ser um padre. Mas, mesmo assim, o Monsenhor insistiu. Depois que ele foi dispensado, começou a falar, não, peraí, eu vou te ensinar bem o francês, você vai dominar essa língua e a partir daí nós vamos ver o que vai acontecer. E quando ele conseguiu ensinar e aprender bem, né, o Monsenhor ajudando ele aprendeu bem, ele foi readmitido em 1914 lá no seminário. Logo foi ordenado subdiácono. Mesmo assim, continuava tendo algumas dificuldades no dialeto. Só que ele já tinha formado. As dificuldades começaram a surgir nos locais onde ele estava, onde ele permanecia. Depois que ele foi ordenado, aí sim, né, de um certo tempo, depois de todo esse estágio, de tudo, ele foi prestar serviço em Ars. Ars, de novo, é aquela cidadezinha, ou aquele lugarejozinho, aquele povoado, aquela aldeia que ficava ao norte de Lyon. E lá tinha a família de um Visconde François des Garettes. Eles cuidavam e tinham um carinho muito grande, né? Eles cuidavam muito dele e ele também tinha um carinho por essa pessoa, por essa família. Era a família que o protegia, era a família que fornecia as coisas que aquele povoado precisava. Tem um fato curioso, porque assim, a gente vai pesquisando, né, em várias biografias. Tem um fato curioso que diz que quando o cura d'Ars estava chegando para essa cidade, ele não sabia muito bem onde ficava, então ele precisava de orientação. E chegando próximo já de Ars, ele pergunta para um jovem pastor onde ficava. E ali ele já começou a experimentar, porque o lugarejo onde ele estava tinha um dialeto diferente daquela região. Mas diz que com muito custo ele conseguiu se comunicar com esse jovem pastor. E o jovem pastor indicou para ele onde ficava ou qual era o caminho para ele chegar até Ars. Aí ele disse o seguinte para o jovem, olha, como você me indicou o caminho até Ars, eu vou te indicar o caminho até o céu. Olha para vocês verem que passagem interessante. E aí dizem, né, que existe uma estátua às portas da cidade que confirma este encontro do cura d'Ars com este jovem pastor. Olha para vocês verem, né, como é que realmente as coisas são interessantes. Olá, Filomena, seja bem-vinda. E ele era, aí sim, agora vamos àquilo que nós poderíamos chamar de os conflitos finais, né? Aí veio, depois deste período, este jovem, desde a sua infância, ele era portador de uma sensibilidade de efeitos físicos, ou seja, desde pequenininho, ele tinha os seus problemas. Aliás, desculpa, não são problemas, mas eram coisas que naquela época não foram estudadas e as pessoas não sabiam, não conheciam o que seriam essas manifestações de efeitos físicos. Só sabe-se que as coisas aconteciam com ele. Tanto é, gente, que chegou, quando ele estava lá naquela família que eu falei para vocês, do Visconde François, ele chegou para Condensa e falou para ele, olha, o capeta esta noite não me deixou dormir. Veja a simplicidade, né, como ele conversava com as pessoas. E diz, ó, ele é mau, mas ele é muito tolo. O capeta é muito tolo. Por quê? Porque o cura d'Ars falou, eu percebi que ele está ficando nervoso. E isso é um bom sinal. Eu me habituo a isso. E ele nada pode fazer comigo sem a permissão de Deus. Veja o pensamento que ele tinha. Tudo bem que ele acabava de se formar um padre, ele tinha sido ordenado, mas a pureza de coração, veja como é que a gente vai chegando e por que Kardec trouxe, né? A pureza de coração dele
fez com que ele virasse para a Condessa e falasse isso. Que capeta mais tolo, né? Ele está ficando irritado, ele está ficando nervoso. E ele falou para ela, olha, o demônio, ele já me atenta desde quando eu era pequeno. De dia eram os homens que me atormentavam, à noite era o demônio. Veja, desde pequenininho, mas eu sempre senti muita paz. Por que ele falou isso para ela? Porque ele dizia que Deus sempre o protegia, e tudo aquilo, ou todos aqueles que Deus guarda, que todos aqueles que Deus protege são bem guardados. Olha para vocês verem como que realmente as coisas são interessantes com este jovem. Gente, quando ele, para nós fecharmos aqui a sua biografia, né, Helena, boa noite, seja bem-vinda. Quando ele estava lá, ele era inclusive muito procurado por muitas pessoas que, conhecendo essa sua pureza, essa sua simplicidade, vejam, nós estávamos ali justamente naquele período recém-saído de uma idade média, a igreja com todos os seus problemas, inclusive uma das dificuldades ali, daquela época, era exatamente que o imperador havia rompido com a igreja. Por isso ele estava ali protegido pelos pais e falou, você não vai saber de guerra não. O imperador tinha rompido com o Vaticano. Então as questões envolvendo sobretudo a religião eram delicadas. E ele tinha exatamente essa fama por conta dessa sua pureza íntima. As pessoas diz que saíam de vários lugares para ir lá se confessar com ele. Às vezes ficavam dias inteiros numa fila ou ultrapassavam a noite para receber conselhos dele. E é claro que muitos conseguiram sair de lá também curado dos seus próprios males. A partir de 1825, tá? Ele desencarnou em 59, foi-se diminuindo, né, os fenômenos, as manifestações físicas. Ele inclusive tem alguns que são contados, né? Até um dos motivos, segundo consta da sua canonização, é que uma das camas que ele deitava, ela tinha sinal de fogo, tá? É um tipo de mediunidade também, tal, realmente muito perigosa, mas a gente não vai entrar nesses detalhes, é só para vocês saberem que ele era portador dessa ectoplasmia que permitia esses efeitos físicos. Então, foi canonizado. Depois que ele desencarnou, muitas pessoas também iam até a cidade, onde ele, até o lugarejo povoado, né, onde ele tinha sido cura, vamos usar essa expressão, né, para a gente acostumar com ela. Helena Oliveira, boa noite. E exatamente para poder buscar algum tipo de milagre. Bom, dita esta pequena biografia, né, que nós acabamos de trazer dele, porque sempre importante, interessante, vocês vão ouvir falar, alguns aqui que são católicos já devem ter ouvido falar dele, foi realmente um espírito fantástico. Aí nós vamos à mensagem propriamente dita. E o que ele traz para nós, gente, neste pequeno texto, nesse trecho ou nesta instrução? Ou quais são as informações e instruções que ele nos traz? Ele já começa exatamente lamentando, olha, vocês me chamaram aqui só por causa desta jovem que perdeu a sua visão. Veja, por que muitos fazem confusão, né? Quando falam em cura das. Chamou o espírito justamente porque tinha alguém que perdeu a visão para ser curado? Não, mas cura significa outra coisa que agora vocês já sabem, tá? Então, ele falou e lamenta, olha, sim, ela perdeu a vista e as trevas de alguma forma a envolveram. E fala, eu não posso fazer milagres sem a permissão de Deus. Olha, a primeira grande instrução, não há como nós fazermos, até mesmo os milagres da forma como nós entendemos, não há como. E a gente vai perceber isso na nota que Kardec coloca no final do texto. E ele repete, olha, todas as curas que muitos estão dizendo que aconteceram em meu nome, não foram por mim, mas por Deus. Apenas e tão somente Deus tem esse poder, e aí nós podemos usar a expressão correta, o poder de eliminar, de alguma forma, a expiação
que a pessoa está passando. Deus tem este poder, mas a gente sabe que ele não acontecerá se não for do merecimento de cada um. Essa é a lição que ele traz aqui para nós, logo no início da mensagem. Não posso fazer nada sem que Deus permita. E ele já vai dizer o seguinte, olha, aqui, assim como em todo lugar, quando vocês estiverem diante de uma aflição. Então, gente, gravem isso. Depois, aqueles de vocês que tiverem a oportunidade, dá um pulinho no Evangelho segundo o Espiritismo, copie essa frase dele para vocês, sempre que puderem, repetir. Ele coloca o seguinte, olha, quando vocês estiverem diante de aflições, repita, meu Pai, cura-me, mas faze que a minha alma enferma, olha para vocês verem um ponto onde ele vai, faze com que a minha alma enferma se cure antes do corpo, mais uma vez dizendo que a cura vem de dentro para fora. Quando Jesus falava isso lá na sua época, a tua fé te curou, ele estava dizendo isso, a cura vem de dentro para fora, e não o contrário, de fora para dentro. Tá? Então, na humildade dele, ele falou, falem isso, conversem com Deus, vocês querem buscar diante de qualquer aflição, ele coloca aqui, que a minha alma se cure antes do meu corpo. E continua, que a minha carne seja castigada se necessário. Para quê? Para que a minha alma se eleve ao teu seio, com a brancura que possuía quando a criaste. Olha a sabedoria desse Espírito. E ele nos remete ao início, à nossa criação. Exatamente falando que o meu corpo seja castigado para que a minha alma se eleve ao teu seio com a brancura que possuía quando foi... Ou seja, tudo que Deus criou é puro e perfeito. Por isso que a gente tem que aprender, quando olharmos para trás, identificarmos a pureza em absolutamente tudo aquilo que foi construído. Às vezes nós enxergamos aquilo que denominamos de mal e ficamos até um pouco assustados, mas poxa, não, Deus criou tudo, veja o que ele diz, com uma brancura fora do comum, com uma pureza. E a gente sabe que no decorrer do tempo é que nós, que adquirimos o raciocínio, vamos infelizmente deturpando e sujando a própria criação. Infelizmente. Então, ele orienta, repetirmos isso diante de qualquer aflição. E aí, ele complementa, após essa prece, que o bom Deus sempre ouve, por quê? Porque ele é Pai, dadas vos serão força e coragem, e também, se possível, a cura. Ou seja, quando ele estava ali, vamos assim dizer, ministrando um passe espiritual naquela jovem que foi levada para ele ser curada por ele. Ele fez essa oração. E, se for realmente do mérito, a cura virá automaticamente. E automaticamente, como que? Ele diz o seguinte, como recompensa da vossa abnegação. Porque o que esta frase que ele fala nos remete é exatamente essa abnegação. Porque será que nós buscamos algum tipo de cura para as nossas aflições sem nenhum tipo de interesse? Ou tudo que nós buscamos com um determinado interesse? Abnegação significa isso, desinteresse. Quando nós procuramos a cura, nós procuramos interessados ou nós procuramos desinteressados? Será que nós somos egoístas ainda para sempre buscar interesse naquilo que nós pedimos? Ou a gente sempre pensa no bem geral e muitas das vezes no bem espiritual? Porque às vezes a gente pensa no bem material e esquece do espiritual. E aqui a leitura é num capítulo que fala, bem-aventurados os puros de coração. Ou seja, nós temos que reconquistar essa pureza e a brancura do nosso coração. E aí, como eu disse para vocês, nós repetiríamos, se o nosso olho é motivo de escândalo, é preferível entrar na vida sem um olho?
abrindo parênteses, lembra o que a gente falou naquela oportunidade? Seria uma nova interpretação. Entrar para a vida, gente, às vezes é o quê? Reencarnar com determinado compromisso. E ele vai lembrar, peraí, esta jovem que está agora sem a visão, será que não foi uma necessidade, um requerimento dela própria para entrar para a vida sem a visão, porque a visão foi o motivo de escândalo em existências anteriores? Aí nós vamos, inclusive, na nota de Kardec. Eu estou fazendo a junção, né, da mensagem com a nota de Kardec. Será então que ela mesma não pediu isso? E agora ela está pedindo para ser curada? Ser curada para quê? Ele vai inclusive dizer aqui na sua própria mensagem. Porque enquanto nós estamos de olhos fechados, vejam porque do bem-aventurados os olhos, aqueles que têm os olhos fechados. Enquanto nós estamos de olhos fechados, nós estamos tendo a oportunidade de enxergarmos as belezas divinas. E aí ele diz, será que vale a pena que nós tenhamos a visão para contemplar as imagens menos puras e menos suaves? Eu sei, tá? Podem ficar assim, vamos dizer, muito tranquilos quanto a isso, tá? Eu sei, gente, não é fácil e não é simples nós nos desmaterializarmos. A gente já falou aqui. A questão do apego é um dos, vamos assim dizer, dos detalhes mais complicados para nós. E a gente sabe que aquelas pessoas que estão desesperadas, sobretudo procurando a cura para suas aflições, para as suas dores, para os seus males, correndo o risco de perder uma função, veja, o dela no caso é a visão. Você dizer isso para o Espírito é algo muito nobre e puro. E eu sei que muitos não aceitam, mas a mensagem dele, gente, ela é profunda, ela vai tocar lá no coração. Será que é mais vantajoso para nós vermos as imagens menos puras e menos suaves do que aquelas puras? Pois é. Ele fala com esta jovem. Jovem, está aqui. Estou me dirigindo a você e gostaria que você captasse esta mensagem. Os olhos abertos estão sempre prontos para causar a falência da alma. Coisa que com os olhos fechados você pode estar privada exatamente daquilo que ele chamou de morte ou de trevas. A escolha é sua. E eu gostaria que você refletisse. E ele diz, olha, tudo que for possível eu vou fazer por você. Mas a cura, de novo, pertence a Deus. E é claro, ela vem de dentro para fora. Então pense nisso, que nós estamos refletindo nesse instante. Pense nesta mensagem e decida aquilo que você quer efetivamente, né, Valdileia? Aquilo que efetivamente você deseja. Gente, não há relatos, eu pelo menos não encontrei, falando se essa jovem foi curada ou não. Não há relatos. A questão aqui é a mensagem dele. E eu gostaria que vocês, a Marinha falou aqui que está viajando, né? O Wagner está concordando. E a gente viaje mesmo nesta mensagem, que a gente reflita, porque ela é de uma profundidade e principalmente de um sentimentalismo fantástico. Nós tivemos a oportunidade de ver os últimos episódios do livro Céu e Inferno. Sobretudo daquele cego. O que aconteceu com ele? Enquanto ele estava cego, ele conseguia ver as belezas espirituais a partir do momento que ele passou a ter resignação. Porque os olhos foram motivos de escândalo. E quando ele entrou ou quando ele voltou à vida, ele mesmo pediu, eu quero ficar sem os olhos, para que eles não sejam causa da minha perdição. Então, peguemos essa mensagem. Eu sei que todos nós passamos por dores e aflições, e isso é talvez diariamente. A gente percebe aqui quantas pessoas nós estamos aqui sempre pedindo orações por elas. A gente não sabe como que elas aceitam, como que elas recepcionam essas vibrações. Mas se cada um de nós começarmos a pensar na profundidade dessa mensagem, a gente vai entender por que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos. No mundo de provas e expiações,
Nossa, isso é uma canção de ninar. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Está exaltando o sofrimento? É para a gente começar a se martirizar? Não, existe algo muito mais profundo em tudo isso. E dessa forma, fechando aqui com bem-aventurados os que têm os olhos fechados, fechamos também o capítulo 8. E no nosso próximo encontro sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ter a oportunidade de iniciar uma nova etapa de reflexões. Agradeço a vocês mais uma vez pelo carinho, pela participação, que essa lição, como mais uma que nós estamos acostumados, possa calar fundo no nosso coração e que Jesus abençoe a todos. Pode sim, Elaine, pode mandar mensagem sim. Se eu não puder responder na hora, você só me dá um tempinho que eu respondo sim para você, tá? Fique à vontade. Gratidão é sempre nossa. Tenham todos, gente, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.